Fala galera, balas.com.br, beleza? Elise Ribeiro aqui de volta para mais uma aula de C#. A aula de hoje continua o código da aula passada, então se você pulou essa aula, você precisa assistir, porque a gente precisa do código que eu vi na aula passada para que a gente possa executar o projeto dessa aula, beleza? Porque hoje nós vamos ver um array e também referências, e isso para poder corrigir uma limitação que nós tínhamos no código da aula passada, ou seja, a gente criou um gerador de números na aula passada, só que esse gerador às vezes repete os números. Então eu vou utilizar novos recursos naquele código para implementar uma verificação para que esses números não se repitam, que o nosso programa seja capaz de descobrir que os números já saíram e que números não saíram no nosso gerador de números. O motivo de fazer isso é porque nós precisamos testar a array e também precisamos aprender a referência, que são dois conceitos que a gente não trabalhou ainda aqui no C#. Eu provavelmente estou utilizando as pronúncias erradas, mas o importante é você saber como é que funciona, beleza? Antes de começarmos, eu convido você a acessar o newbeaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde ficam nossas redes sociais, a loja, o link para contato, tem bastante informação lá. Você ajuda a gente acessando, comentando, não deixe também de curtir, compartilhar, principalmente comentar esse vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Todas as ações ajudam bastante a aumentar a nossa relevância e a crescermos cada vez mais, beleza? Dado o recado, eu estou aqui com o nosso projeto da aula passada aberto. Para quem não se recorda, é um formulário bem simples, onde eu escolho o número mínimo e o número máximo e a quantidade de números que eu tenho que sortear. E ele vai sortear essa quantidade de números dentro daquela limitação que eu coloquei aqui, beleza? Então, é o mesmo projeto. Vou voltar ali para o nosso código. Para quem não se recorda, é um projeto que a gente utilizou para aprender a chamar números randômicos. Então, se você está nessa aula para achar número randômico, tem que assistir a aula passada primeiro, ok? O grande problema nesse projeto, vou executar o código aqui para a gente poder ver, está justamente na limitação que ele tem para poder gerar números que não sejam repetidos, ok? Por exemplo, se eu colocar o primeiro número aqui no nosso sorteio como 1, o último como 5, e mandar ele sortear 5 números, ele vai mostrar números repetidos. Por exemplo, o 4 mais 1, 5, 3. Aqui 5 aparece 3 vezes. Aqui, claro que eu botei na escala pequena para que a gente possa visualizar esse erro acontecendo. Numa escala maior ele nem sempre vai aparecer, mas ele vai estar lá. Então nós vamos corrigir isso utilizando os dois conceitos que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Beleza, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é criar novas variáveis, porque nós vamos agora fazer uma verificação adicional, para isso eu preciso de variáveis que trabalhem com essa verificação. Uma variável vai ser uma integer, só para eu poder armazenar temporariamente o número que for sorteado, para que eu possa ter uma variável para verificar esse número, e uma outra vai ser uma array. O que vem a ser isso? Com essa pronúncia tão errada que eu estou falando. É uma variável que tem... funciona como se fosse uma matriz, ela é uma tabela. Então ela consegue absorver vários números. Ela tem um identificador essa mesma palavrinha-chave, essa mesma variável, ela vai ter identificadores que permitem que ela tenha mais de um valor ao mesmo tempo. Como se fosse uma planilha do Excel, por exemplo, né? Para você visualizar aqui. Eu vou escrever para a gente poder entender do que eu estou falando. Abra um espaço ali na sua área de declaração de variáveis, logo no começo aqui clique do botão. Vamos declarar uma nova integer. Então a gente vai escrever int. Vai ser um integer com 1 essa primeira. Vou chamar de sorteado, para mim saber qual é o número sorteado, e apertar ponto e vírgula para fechar essa declaração. Ok? Essa aqui é simples, já vimos isso antes. Aperto Enter. Agora eu preciso de uma array. O que é isso? É aquela variável que tem vários valores, como se fosse uma tabela. Para declarar também é parecido. Você vai botar int. Ok? Só que em vez de já dar um espaço e escrever o nome, você vai abrir esse colchete aqui. Abrir e fechar. Se não me engano é colchete ou chave. É colchete, se não me engano. Abrir esse colchete. Vamos criar um nome para ele. Eu vou chamar de verificador. Por que eu estou chamando de verificador? Porque ele é justamente a variável que eu vou utilizar para armazenar todos os números sorteados em posições diferentes. Para que eu possa sempre saber o número que foi sorteado. É como se eu estivesse usando ele, se fosse uma loteria, para tirar aquela bolinha que foi sorteada e não considerar mais, ok? A função dele aqui é registrar os números que já saíram.
Então nós temos aqui verificador. Vamos já dar um valor para ele, porque eu preciso determinar uma posição para ele. Então vou botar igual new, para indicar que vai começar com nenhum valor, ou seja, do zero. Int. E abrir novamente as chaves lá. Os colchetes, perdão. Aqui dentro desse colchete eu preciso declarar um valor numérico. Esse valor numérico determina quantos dados eu posso armazenar nessa variável. Eu vou colocar um limite aqui de 100, ou seja, eu posso ter até 100 valores nessa variável. Você pode ir trabalhar com números maiores. Quanto maior também, vai ocupar mais espaço na memória e vai deixar seu programa mais lento. Então é bom você botar sempre no limite que você acha que seja o limite ideal para o seu programa. Ok? Eu vou deixar 100 aqui para propósitos educativos, mas você fica livre para botar o que você quiser. Aperta o ponto e vírgula, criamos uma array, que é essa variável aí com tantos valores, capaz de armazenar tantos valores, ok? Vou verificar o que a gente pode mais mexer aqui. Acho que aqui em cima não tem mais nada para vermos. Ok. Opa. Deixa eu só organizar nosso código. Beleza. Aqui nós temos o sorteio. Só que eu não quero mais que eles façam o sorteio aleatório já na hora do resultado, como está aqui no nosso código antigo. Então eu vou pedir para você já alterar isso aqui, se você tiver com o código antigo aí, que eu espero que esteja, e modificar para sorteado no lugar aqui do sorteio do aleatório. Melhor, mexe agora nisso não. Você já vai mexer nisso. Vamos aproveitar que ele está escrito ali. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a nossa primeira referência. Por que eu vou incluir uma referência aqui? E o que é referência? Referência é uma marcação que eu faço no código para eu poder ser capaz de retornar para ele sempre que eu precisar voltar atrás no meu código. Se, por exemplo, eu vou fazer uma verificação após essa referência que vai verificar se esse número que o programa está sorteando agora já saiu antes. Se ele achar esse número, eu preciso que ele repita novamente o sorteio, que ele não conclua a tarefa. Então, para mim saber aonde começa tudo, eu tenho que identificar. Então eu escrevo uma palavra que identifica ele. Nesse caso aqui eu vou chamar de início. E eu boto 2 pontos para ele passar a ser considerado uma referência. Qualquer palavra que você escrever e botar 2 pontos, ele passa a chamar ela como se fosse uma referência. Então apertei Enter, ele está identificando aqui. Ok, agora que nós colocamos essa marcação, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o sorteio. Então eu vou escrever aqui, ó, sorteado, que é a nossa variável integer. Vou botar igual e obter o valor. Vamos aproveitar o código randômico que nós temos aqui, ó. Aperta Ctrl X para copiar, para recortar. Vai aqui em sorteado, aperta Ctrl V. Então vai ficar sorteado igual aleatório.next, abre colchetes, ou melhor, parêntese, inicial, vírgula, final, como fizemos na aula passada. E aqui em resultado, o resultado vai ficar resultado mais sorteado. Beleza? Então nesse ponto aqui, após o início, ele já sorteia um número. Então aqui a gente já tem um número que foi obtido e eu preciso saber se esse número já saiu antes. Então eu vou lá e faço o quê? Eu vou ter que criar um loop, porque como pode variar a quantidade de vezes que o usuário vai digitar esse número, ou seja, o usuário pode mandar sortear até 100 números no nosso código. Então eu preciso que seja considerado até 100 números. Então eu preciso fazer o quê? Preciso de um loop que faça essa verificação no mesmo limite que o usuário colocou ali. Então nós vamos fazer exatamente isso. Há uma pequena correção aqui, senão seu código vai dar erro. Coloca afinal mais um aqui. Eu não sei exatamente por que ocorre isso nesse código, mas se eu não colocar mais um, ele não acha todos os números e trava. Ok? Ele não vai, por exemplo, se eu botar para sortear 5, de 1 a 5, ele não acha o quinto número. Então coloca mais um aqui para ele poder achar. Eu descobri esse bug por acidente e já coloque aí, porque daí eu entendi exatamente por que aconteceu isso. Basta colocar o final mais um ali, aí tá pronto essa parte. Ok, então, para te poupar tempo, nós vamos chamar o for novamente. E vamos fazer exatamente como fizemos aqui em cima. Você pode até copiar para aproveitar as condições do for. Só que no lugar de i, porque i já está sendo utilizado ali em cima, você vai colocar uma outra letra. Eu vou usar aqui x. Pode ser y, pode ser o que você quiser. Eu vou usar aqui x no lugar do i. Só substituir o i aqui. Vou abrir chaves e apertar Enter. Beleza.
Agora, qual é o objetivo desse fork? Esse fork é para criar um loop na mesma quantidade de rodadas que vai ter o loop principal. Então, ele vai rodar, ele vai capturar o valor de x igual ao valor de y ali e vai fazer a verificação da nossa array. Lembra que a nossa array tem aquele colchete? Você vai entender agora por que ele tem aquele colchete e por que ela consegue armazenar até 100 números. Então, vou iniciar a verificação. Para isso, eu vou chamar nosso velho conhecido if. If, que quer dizer se abro parênteses para identificar as condições. Verificador. Eu preciso saber se ele é igual ao número que foi sorteado. Eu vou abrir o colchete. Opa, isso aqui é chaves. E aqui eu preciso especificar o número, porque cada número tem uma posição. Ele tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 até chegar a 100, do jeito que ele especificou ali. Como eu não sei qual é o número que pode estar o número sorteado, eu preciso que ele verifique todas as posições que o usuário determinou. Então eu vou colocar o quê? X aqui. Porque eu não tenho o loop aqui em cima. Então, o que está acontecendo? O X vai ter igual ao valor da rodada do loop. Então o loop vai de 1 até o limite. Se for 100, por exemplo, que o usuário digitou, o verificador também vai ter o mesmo valor de X. Então ele vai verificar de 1 até 100. Ou até o valor que o usuário especificou. Okay? O X aqui tem o valor de X igual na matemática, é uma incógnita. Então, eu já determinei isso, eu boto igual 2 vezes, porque eu estou procurando o valor exato do número sorteado. E no nosso caso aqui o número sorteado é sorteado. Ok? E eu já tenho a verificação do if aqui, e agora só preciso determinar a ação dele. Eu abro chaves novamente, após dar um enter no if. E aqui dentro eu coloco a ação que ele vai verificar. Melhor, eu boto aqui dentro a ação que ele vai realizar assim que ele detectar que o verificador ficou igual ao número sorteado. Ou seja, esse número já saiu antes em alguma posição. Então o que eu faço? Eu vou sortear de novo. Como é que eu sorteio? Eu sorteio indo para o início. Então eu escrevo goTo, que significa var para em inglês. goTo início. Olha só como é fácil. Ponto e vírgula para fechar. E o nosso código já faz a verificação. Até aqui, pronto. A verificação aparentemente está certa. Só que tem um problema. Meu verificador até esse ponto do código, ele não recebeu nenhum valor. Por que não recebeu nenhum valor? Porque a verificação ocorre antes do nosso programa registrar esse valor. Então eu preciso garantir que na rodada seguinte ao primeiro sorteio, ele já receba o valor. E sempre que ele achar um valor novo, ele registra esse novo valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou embaixo aqui da label3.text igual resultado. Para quem viu a aula passada sabe, está entendendo o funcionamento do código. E vou colocar verificador. Vou abrir o colchete aqui. E vou botar i. Por que i? Porque o verificador aqui ele vai salvar na mesma posição que o loop tiver. Se o loop estiver em 0, ele vai salvar na posição 0. Se estiver em 1, vai salvar na 1. Se estiver 2, vai na 2. E por aí vai. Então, o verificador na posição da vez, ou seja, o i, vai ser igual a sorteado. Ou seja, igual ao número sorteado. E nesse ponto aqui, ele gravou o número que foi sorteado. Ok? Só corrigir aqui a grafia. Beleza. Então, para recapitular, nós vimos na aula passada como gerar números randômicos. Então, a gente passou muito rápido por isso nessa aula. Nós declaramos 2 variáveis. A novidade foi essa array, que é justamente uma variável que pode armazenar vários valores. Ele tem uma estrutura aqui que permite ele armazenar vários valores que eu determinei. Então, para isso, eu chamei int, porque ela é uma variável numérica. Para especificar que é uma array, eu botei essa chave aberta e fechada. Botei o nome que é verificador, igual a newInt, ou seja, uma nova integer. E botei 100 entre colchetes para poder dizer que eu tenho 100 posições. Outra alteração que nós fizemos e aprendemos nessa aula foi colocar referências. Então eu marquei o início do nosso código para que eu possa sempre retornar para ele quando for necessário. E a variável sorteado passou a fazer a verificação, lembrando sempre de botar o mais um aqui depois do final, por causa de uma falha que eu descobri no código aqui, esse mais um resolve. E por fim, nós criamos mais um loop para utilizar junto com o if, que foi outra coisa que aprendemos em aulas passadas, para que o nosso verificador ele sempre fique rodando e passando por todas as posições dele para saber se alguma posição dele é igual ao sorteado. Então aqui vai rodar até o limite, procurando cada um dos valores.
Se o valor for igual ao valor de sorteado, ele vai parar, ele vai dar como verdadeiro if e vai executar a ação, que é voltar ao início e começar de novo o processo de sorteio. Se ele não achar, o código prossegue, a variável resultado é alimentada com mais um número, e ela também, a label é preenchida com a variável resultado, e por fim, nós temos aqui a array de novo, alimentado na posição igual aí, ou seja, na posição do loop, com o número sorteado, ok? Eu sei que essa aula pode parecer um pouco complicada, até porque eu tive que dividir em duas partes, então se você pegou no meio, então pode ficar mais complicado ainda. Mas tente repetir ela várias vezes e fazer variações nesse código para que você possa pegar, ok? E também não deixe de colocar as dúvidas nos comentários. Agora nós vamos testar o programa para ver como é que ficou. Para ver se o bug não ocorre mais, eu vou aqui, no primeiro número vai ser 1, o último vai ser 5, quantidade 5, e eu vou mandar gerar. 1, 3, 2, 4, 5, ok? Não vai haver números repetidos, não importa quantas vezes eu gere, o máximo que vai acontecer é trocar a ordem porque são sorteios aleatórios. Veja que ele não repete nunca, ele vai usar até o limite. Por quê? Porque meu código agora ele faz a verificação a cada clique no botão que eu dou aqui. Aquilo tudo que a gente fez acontece em instantes, em menos de um segundo. Então, eu posso botar, por exemplo, 100 números e faz a verificação aqui também. Então eu posso, por exemplo, gerar aí um número de Mega Sena, um número de Loto Fácil. Você pode criar um gerador aí de números de loteria, ou pode gerar um sorteio, gerar a ordem de alguma coisa. Você tem várias possibilidades para trabalhar com esse código, não necessariamente seguindo o exemplo da aula, mas fazendo algo que seja determinado por números randômicos, e é muito comum encontrar isso na programação, beleza? Deixa as dúvidas aí nos comentários, porque eu sei que chegamos a um ponto da aula que pode ser um pouco complicado para quem não está acostumado com programação. A gente está complicando um pouco mais os códigos, mas é importante que você invista em seu conhecimento para que você possa se aperfeiçoar, ok? Meu nome é Elise Ribeiro, agradeço demais a sua companhia. Ao fim do vídeo tem recomendações. Um grande abraço.